Programa Domo Odontologia e você. Melhorando sua vida, proporcionando autoestima e a alegria de sorrir. Apresentação da cirurgiã dentista, especialista em endodontia, doutora Dora Maria Di, CRO 34356. Olá, boa noite. Como todas as terças-feiras, eu, Dora Maria Di, estou com você pela Mundial para conversar um pouquinho sobre saúde bucal. Sou formada pela Unicamp e represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Bem, sempre antes de começar o programa, faço uma pequena homenagem a um paciente ou a um ouvinte que nos deixou uma lição de vida, que nos fez refletir sobre o que nós, seres humanos, somos e quais são os reais valores desta vida. Então, hoje a nossa homenagem vai para um ouvinte que também é paciente, o senhor José Amâncio Neto, que sempre nos deixa sua alegria contagiante e sua fé na vida. Continue sempre assim, espalhando sorrisos, seu José. Como você já sabe, ou se está me ouvindo pela primeira vez, vai ficar sabendo agora, eu faço sempre um resumo da semana anterior, para lembrar o que conversamos, né? E se você tiver interesse em saber mais do tema, pode buscá-lo no nosso site ou no YouTube. E o nosso tema da semana anterior foi sobre o envelhecimento do povo brasileiro e quais as implicâncias na nossa saúde bucal e sistêmica. Este tema é extremamente interessante e teve muita repercussão. Muitas pessoas me falaram que acharam o tema muito importante porque tem idosos em casa e nem sempre sabem como tratá-los. E eu tinha falado para olhar a boca do idoso, para você ver como está a sua saúde bucal ou como está a sua escovação, né? Se ele ainda tem capacidade para escovar os dentes. Mas, como me disse uma paciente esta semana, minha mãe não me deixa olhar, acha que é uma coisa muito íntima, só dela mesmo. Eu sei que às vezes é difícil, realmente, mas temos que fazê-lo pelo bem deles. Eu sei que é duro para uma pessoa idosa ter que reconhecer que seus movimentos estão prejudicados, que a força e vitalidade de antes já não existem. Aconteceu com meu pai. Então, eu sei muito bem como funciona a psique de uma pessoa de 90 anos, com uma personalidade dominante, um líder nato como era ele, ter que reconhecer que tudo na vida muda. Entretanto, cabe a nós conversar com ele sobre este ponto tão importante como é o reconhecimento e, principalmente, a aceitação do envelhecimento. Não podemos simplesmente, porque encontramos uma barreira por parte deles, dar a volta e deixá-los em uma situação difícil, que sabemos que não vão conseguir sair sozinhos dela. E depois falamos, como já ouvi várias vezes, mas ele é muito caprichoso, não quer que ninguém fale nada, ou não tem problema, ele ou ela faz tudo sozinho, tudo bem, ótimo. Melhor assim, mas fiquem de olho na forma como eles mastigam ou como eles engolem os alimentos mais duros como carnes, ou se perderam o apetite de repente e não querem comer, ou estão muito apáticos, ou mais calados do que costume. Todos estes sintomas são de que alguma coisa está acontecendo na boca. Saibam que as doenças que podem atingir uma pessoa idosa na boca podem ser provocadas ou por próteses mal adaptadas, né, como as doloridas, úlceras que elas provocam, ou as estomatites, até a tão temida endocardite bacteriana, provocada por infecções na gengiva, né, que é aquele tecido mole que recobre o osso dos alvéolos, ou como eu sempre gosto de comparar, ela é a nossa pele na boca. Ou no periodonto, que é aquele tecido que nós não vemos, mas que serve para amortecer o impacto produzido pela mastigação.
ou por abscessos, né? Que isso sim, todos nós conhecemos. Tanto um como os outros, se deixado por muito tempo, sem tomar providência, são extremamente perigosos, já que o risco das bactérias altamente virulentas destas doenças entrarem na corrente sanguínea são muito altas. Veja este e outros temas com uma linguagem especialmente escrita para você no blog do nosso site www.domoclinica.com.br ou acesse nosso canal do YouTube ou, se preferir, nos encontre no Face. Estamos localizados na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho da linha amarela do metrô e estação Rebouças da CPTM. Anote nossos telefones 11 30 73 0010 ou 11 30 62 8355 ou mande sua mensagem pelo 11 9 8555 0181. Ligue e marque sua avaliação comigo, doutora Dora. Tenho certeza que temos um planejamento de tratamento modulado que vai se adaptar a você. Bem, como faço toda terça-feira, eu trago para você alguns casos de pacientes que passaram pela domodontologia durante a semana, para que você possa se identificar com este problema ou, às vezes, até identificar o problema de algum ou de alguém próximo a você, algum familiar próximo a você. Assim, você poderá ver que não está sozinho, que existem muitos outros com os mesmos problemas e que, para todos, nós, da domodontologia, encontramos uma solução. E o caso que eu vou comentar desta semana é o de uma senhora na casa dos 60 anos, com uma dentadura superior, velha, mal adaptada, sem suporte nenhum e colada com adesivos comerciais, porque, do contrário, ela não poderia nem falar, já que a dita prótese não para na sua boca. Se ela não consegue falar, imagina comer. Na mandíbula, ou seja, no maxilar inferior, ela tem ao todo 6 dentes, todos fora da sua posição original por doença periodontal, que é aquela doença que acaba com o sistema de inserção e sustentação dos dentes, todos fora da sua posição original, é claro. Esta doença acaba com o tecido de sustentação, deixando os dentes abertos, porque como eles estão sem sustentação, estão praticamente soltos, não é mesmo? E à medida que a gente come, o que falamos, eles, digamos assim, se abrem. Vou simplificar melhor para você poder visualizar o que eu estou dizendo. É como se você olhasse para a sua mão aberta com seus dedos separados. É muito semelhante. Agora, o que me deixou preocupada é que ela realmente veio pela estética, não pela saúde. Pela estética de um dente que, de tão solto no seu alvéolo, estava balançando de um lado para o outro. Gente, vamos prestar atenção à sua saúde primeiro, principalmente depois dos 60. Não é somente pela estética que você tem que tomar uma atitude, é por você como um todo. A sua boca faz parte, sim, do corpo humano. Ela não é um setor isolado do seu corpo. Ela pertence ao seu corpo. E ela influencia e muito na sua saúde como um todo. A estética é fundamental, concordo, sim. Ainda mais nos dias de hoje, onde a cobrança pela estética é muito grande. Mas e a sua saúde? Como está? Você está engolindo pedaços de carne ou alimento mais duro, praticamente inteiros? Amendoim ou castanha de caju arrepiam você só de vê-las? Então, não perca tempo
está na hora de você vir tomar uma atitude e chegar na Doma Odontologia para conversar comigo, doutora Dora. Tenho certeza que encontraremos uma solução para seu caso. Assim como o fizemos com a nossa paciente. Foi indicado para ela, então, a extração imediata dos 6 elementos dentários e a confecção de uma prótese total provisória para esperar a cicatrização do seu osso. Posteriormente, será realizada uma prótese total superior nova e uma prótese sobre implante chamada de sobredentadura, ou overdenture, na mandíbula. Este tipo de solução, gente, é muito frequente para pessoas que, tendo osso para sustentar uma prótese total superior, preferem dividir o tratamento cirúrgico em 2 etapas, geralmente por problemas econômicos. Vou explicar resumidamente o que é uma prótese total mucosuportada, que é o que a gente fez na parte superior na maxila. Essa dentadura, né, como é popularmente conhecida, é realmente um tratamento, né? E pode ser realizado, sim, é claro que colocando implantes é muito melhor, mas, levando em conta os problemas econômicos, a gente pode fazer em 2 etapas. Primeiro, fazemos a dentadura superior, mucosuportada, com uma dentadura sobre implantes na mandíbula, né? Chamada de overdenture. Vamos conversar um pouquinho sobre a dentadura. Podemos definir, então, a dentadura mucosuportada como um ramo da prótese dental que se propõe a restaurar de maneira total o paciente desprovido de dente. E a finalidade dela é restaurar a função mastigatória, restaurar as medidas e contornos da face, seguindo a estética do rosto, corrigir os defeitos da fonética devido à perda dos dentes, né? Já que ao não ter os nossos dentes, a língua ela ocupa um lugar maior na boca, dificultando a articulação das palavras. E, fundamentalmente, restaurar o conceito biológico. Para isso, temos que ter cuidado para preservar os rebordos alveolares. É importante também delimitar as bordas das próteses para elas não apertarem demasiado o fundo do sulco gengival. E, claro, cuidar do nível oclusal para não comprometer as articulações, porque quando elas ficam muito, digamos, alta demais, elas realmente comprometem as articulações. Verificar todos os limites posteriores ou do palato duro é essencial, porque restaurar algumas funções não podemos prejudicar as outras, concordam? Devemos considerar que o nosso osso alveolar existe apenas como elemento de fixação para os nossos dentes. Então, quando perdemos os nossos dentes, este osso alveolar se comporta como qualquer osso do organismo, sofrendo um rearranjo estrutural devido à perda dos dentes. E este rebordo vai se adequar às novas condições do sistema. Assim, na maxila, ou seja, no maxilar superior, a reabsorção se dá predominantemente na tábua óssea vestibular. Há, então, uma diminuição na largura, ou seja, a maxila ela fica com a altura, mas na largura ela diminui. Na mandíbula, ou seja, no maxilar inferior, a reabsorção envolve tanto a vertente vestibular quanto a lingual, havendo então uma diminuição mais dramática na altura do rebordo residual. Entretanto, uma boa notícia, na mandíbula o osso tem uma característica muito favorável para a colocação de implantes. Sua dureza,
fazendo com que os implantes mais curtos se fixem com altíssima resistência. Boa notícia, não é? As reabsorções do osso alveolar são progressivas, gente. Então, vamos ficar atento, porque se você está sem dente na sua boca há muito tempo, não espere mais, porque quando você se decidir, pode ser tarde demais. Este fenômeno, prestem atenção, este fenômeno não é exclusivo das pessoas idosas. Então, você pode ter 20, 30 ou 40 anos, se está sem os seus dentes na boca, este processo de rearranjo estrutural é o mesmo para qualquer idade. Prestou atenção? Não fique sem opção de tratamento ou sofrendo com próteses mal adaptadas. Venha já para a Odontologia e converse comigo, doutora Dora. Tenho certeza que encontraremos uma solução para seu caso. Somos referência em implantes, temos colocado mais de 10 mil com índice de sucesso de 98%. Nosso cirurgião-chefe é o prestigiado professor Dr. Carlos Alberto Dotto, que trouxe a técnica dos implantes ósseo-integrados ao Brasil, realizando a primeira cirurgia em 1988. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória do professor Dr. Carlos Alberto Dotto, acesse seu site www.carlosdotto.com, com minúsculo tudo junto e 2 T's.com.br. Anote os nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 83 55 ou mande sua mensagem pelo 11 9 8555 0181 e nós entraremos em contato com você. A opção que demos para a nossa paciente na mandíbula foi de uma sobredentadura, ou dentadura suportada por implante, como já falei, também chamada de overdenture. No caso da nossa paciente, primeiro vamos ter que fazer as extrações dos elementos dentários remanescentes, claro. Após, colocaremos uma prótese total provisória até a completa reabilitação do osso, porque o caso dela é muito severo, não podemos fazer nada, temos que esperar esse tempo para que o osso se reabilite. E aí, após este tempo, né, que é mais ou menos uns 3 meses, vamos realizar a cirurgia de colocação dos implantes. Para a realização deste tipo de prótese, chamada de sobredentadura, são necessários somente de 2 a 3 implantes. E uma vez concluída a osseointegração, por volta dos 3 ou 4 meses que falamos, vamos começar o processo de confecção da prótese definitiva com encaixe sobre os implantes. Este tipo de próteses de dentaduras com encaixe é muito recomendada principalmente para o maxilar inferior, né? Porque em casos onde o osso do reborde alveolar está muito baixo, a língua muitas vezes acaba desestabilizando as próteses totais sem o suporte de implante, fazendo com que o paciente sinta que ela está, digamos, dançando na sua boca. Ela não para, né? Não consegue parar. E claro que este tipo de próteses são mais econômicas, porque estão suportadas sobre 2 implantes somente. Mas, vamos prestar atenção, a sua função de restabelecer a mastigação, a fala e a estética são amplamente resolvidas, porque possuem 2 clipes que se encaixam na barra construída entre os 2 implantes instalados, o que impede que ela fique solta na sua boca. Estas próteses deverão ser removidas todos os dias depois das refeições para sua higienização pelo usuário. Elas podem ser removidas. E no primeiro ano, claro, depois da colocação dos implantes, a sua manutenção deverá ser a cada 6 meses. Após o primeiro ano, pode ser uma vez por ano, mas tem que ter manutenção, gente.
E os cuidados com a sua higienização são os mesmos que os cuidados que a gente toma com as próteses comuns. Devemos ter cuidado para ela não cair, pois são confeccionadas em resina acrílica, do mesmo jeito que uma dentadura comum. Então, ao tirá-la para sua limpeza, se recomenda colocar uma toalha sobre a pia e só então escovar a dentadura como você faz ou como você fazia com a sua dentadura comum. Você se identificou com este caso? Então, venha para a Domodontologia. Tenho certeza que encontraremos uma solução para seu caso em particular. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 8355 ou mande sua mensagem pelo 11 9 8555 0181 e nós entraremos em contato com você. Somos referência em implantes, sabemos o que fazemos e como fazemos. Ligue e marque sua avaliação comigo, doutora Dora. Vamos conversar e achar a solução que você tanto precisa e deseja. Vou falar agora do caso de um paciente na casa dos 30 anos que perdeu os seus dentes do maxilar superior muito cedo, aos 20 anos mais ou menos, segundo ele nos relatou. Ele morava no interior do país e não tinha recursos econômicos para visitar um profissional. Então, como ele nos disse, quando o dente doía, ia no posto da cidade mais próxima e tirava o dente. E esta cidade mais próxima, assim mesmo, ficava a muitos quilômetros da sua casa. Ai, que pena. Pois muito jovem, né? Pois bem, hoje ele está com 35 anos, sem dentes no maxilar superior e com uma prótese mal adaptada, velha e colada com adesivos, aquele que a gente compra no supermercado. E o pior deste caso é que o osso está extremamente fino. Vocês lembram que eu falei no começo que no maxilar superior o osso se perde na largura, ou seja, ele tem altura, mas não tem espessura. Bem, isto nos levará com certeza a ter que realizar um enxerto ósseo. Tem solução, gente, tem solução, sempre tem. Mas é um pouquinho mais demorada, né? Então vamos realizar um enxerto ósseo em bloco na região anterior, só isso. E este enxerto, né, vai ser realizado com osso do banco de osso. Ele é colocado no lugar e fixado até a sua completa união com o osso receptor. E este tempo é de mais ou menos 6 meses, Após este espaço de tempo, é que vamos poder realizar a cirurgia para a colocação dos implantes. E o número de implantes a serem utilizados é variável, vai depender da quantidade na altura e espessura e a qualidade e dureza do osso do paciente. Após mais 4 meses de espera, depois da colocação dos implantes, e que estes sejam ósseo integrados, é que vamos poder realizar a tão sonhada prótese definitiva. Mas, enquanto isso não acontece, o paciente vai ficar com a prótese total provisória, claro. A prótese deste paciente é um protocolo, ou seja, é uma prótese parafusada nos implantes colocados. Este tipo de prótese não pode ser removida pelo paciente, somente pelo dentista no consultório. É uma excelente solução e é a possibilidade da volta dos dentes fixos novamente, acabando com o incômodo das dentaduras, que normalmente são pressionadas contra a gengiva quando da exigência da mastigação dos alimentos. Bem, mas devido ao pouco tempo que me resta, né, e devido também ao fato que este tema é muito importante e é uma informação valiosíssima para você tomar a sua decisão, vou explicar melhor o que é o protocolo e com mais tempo na próxima terça-feira. Gostaria de lembrá-los que na Domodontologia, além do atendimento da clínica no horário normal,
ou no horário comercial, nós temos o atendimento 24 horas para urgências todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Se você tiver qualquer tipo de problema de urgência, desde um simples bracket que soltou de ortodontia, tem um problema mais complicado, com uma dor de dente, ou a dor do siso incluso, ou o dente quebrado, ou uma prótese, ou restaurações soltas, venha para a Domo Odontologia. Temos dentistas, plantonistas dentro da clínica esperando por você todos os dias e todos altamente capacitados para atendê-lo. Existimos há mais de 40 anos no mesmo local, o que nos deixa extremamente orgulhosos da nossa atuação. Venha para a Domo Odontologia, tenho certeza que você vai se encantar com o nosso atendimento e profissionalismo. Estamos localizados na Avenida Rebouças 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros. Estamos chegando ao final de mais um programa Domo Odontologia e você. Até a próxima terça-feira, sempre pela Mundial, às terças-feiras à noite, às 19h30. Até lá e obrigado pela sua audiência. Boa noite.